Oi, gente. É, Antes de mais nada, o lenga-lenga de sempre pedir a vocês que não esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante, né? Que também não deixem de acionar o sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos. E se realmente vocês acharem interessante a discussão que nós estamos expondo, é importante, né? Façam link com outras pessoas, né? Compartilhem com outras pessoas, né? Porque disso vai depender, né? O sucesso ou o fracasso da nossa empreitada. Bom, mas hoje nós vamos começar a parte mais difícil do nosso trabalho. Não difícil não porque se trata de uma matéria mais árida, digamos assim, mais densa do que a que expusemos anteriormente. O difícil aqui é da exposição, é como fazer esta exposição. O difícil aqui cabe a mim e não a quem se dirige o vídeo, a quem vai receber a apresentação do vídeo. Nós vamos dar início à crítica que Marx faz à economia política clássica. E eu vou logo de saída ressaltar que esta crítica que Marx dirige à economia política clássica não é uma crítica externa ao pensamento desses dois grandes gigantes da economia política clássica, Adam Smith e David Ricardo. Não se trata de uma crítica externa, isto é, não se trata de uma crítica em que Marx contrapõe ao que dizem, aos conceitos elaborados por esses dois grandes pensadores, outros conceitos diferentes, como se fosse algo mais ou menos assim: o que eles disseram está errado e o certo é isso. Não. O procedimento de Marx não é por aí. O procedimento de Marx é um procedimento dialético. A crítica de Marx é uma crítica interna. Marx vai se apropriar do sistema categorial, né, elaborado por Adam Smith e David Ricardo, notadamente, vai desmontar esse sistema e remontar numa nova ordem de exposição, né, de modo a levar essa ciência, né, a implodir as contradições em que ela estava enredada, e das quais não podia sair dentro, dadas as limitações, notadamente metodológicas e não ideológicas. O horizonte ideológico é um limite, mas muito mais importante, o que mais explica as limitações dessa economia é a questão do método, como nós vamos ter oportunidade de citar passagens de Marx em Teorias da Mais-Valia, em que o próprio Marx diz isso, né? Não podemos esquecer que a economia política clássica conseguiu grandes vitórias, né? Grandes conquistas teóricas. Cabe à economia política clássica, né, a descoberta da luta de classes, né, a origem, né, o segredo da mais-valia,
Só que, né, dadas as limitações metodológicas, essa ciência não foi capaz de, né, desenvolver todo o seu potencial. O que o Marx vai fazer é, portanto, obrigar essa ciência, né, levar com que essa ciência esgote as suas possibilidades conceituais, e ao esgotar suas possibilidades conceituais, né, ela mesma, né, confesse suas debilidades, e as verdades sustentadas por ela, por exemplo, de que a propriedade é produto do trabalho individual, que verdades como essa se convertam em seu contrário direto. É assim que procede Marx com relação à economia política clássica, né? Em sua reexposição que o Marx faz do sistema categorial da economia política clássica, ele obriga que os conceitos elaborados por essa ciência, ele leva esses conceitos, digamos assim, a exaurir, como eu já falei anteriormente, suas potencialidades explicativas, levando-os a se converter em seus opostos, como a dúvida cética nas mãos de Ricardo, nas mãos de Descartes, se transforma em certeza. Para quem tem alguma iniciação em filosofia, ou para quem leu minimamente Descartes, sabe que Descartes, na metafísica, ele parte da dúvida geral, né? Diante da proposição cética de que não existe verdade, Descartes se propõe a demonstrar que existe pelo menos uma verdade, e vai demonstrar essa verdade obrigando os céticos a desdizerem o que diziam, de que não existia a verdade. Então ele parte da ideia de que não existe o universo, né? A natureza não existe, o país onde ele vive não existe, a cidade onde ele está não existe, né? A casa onde ele se encontra naquele momento, pensando, duvidando, não existe. O fato dele estar sentado junto à lareira com seu roupão tomando sua taça de vinho também não existe, né? E que talvez ele esteja na cama, né? Dormindo, nu, né? Mas isso também não é uma certeza, né? Pode ser um pesadelo, né? Pode ser, digamos assim, uma artimanha do diabo, né? E ele continua duvidando, né? Só que se ele continuar duvidando, essa dúvida nunca vai ter um fim, então estabelece um corte, né? Que diz, bom, duvidei de tudo até aqui, só de uma coisa eu não posso duvidar, o fato de que estou duvidando. Logo, né, eu penso, né? Existe pelo menos essa verdadezinha elementar, né? Eu penso, e se eu penso, consequentemente, eu existo. Essa é a verdade elementar, né, a que chega Descartes, né? Quer dizer, a razão, a subjetividade humana é capaz, né, de produzir verdades inquestionáveis. Uma verdade simplesinha de que o homem
pensa. Disso não há como duvidar, porque duvidar de que se pensa seria uma autocontradição. É mais ou menos isso que faz Descartes com os céticos, é mais ou menos o que o Marx, noutra perspectiva completamente diferente, numa perspectiva epistemológica radicalmente distinta, vamos deixar isso muito claro, né? É o que vai fazer Marx diante da economia política clássica. Ele vai se apropriar do sistema categorial desta ciência e levar os seus conceitos a exaurir as suas potencialidades explicativas, levando com que esses conceitos se convertam, né, em seus opostos. Por exemplo, de que, como eu citei anteriormente, se os clássicos partem da ideia de que a propriedade é produto do trabalho individual, Marx, através do processo da dialética interna da mercadoria, parte desse mesmo princípio e obriga com que esse princípio de que a propriedade é produto do trabalho individual se converta no seu contrário, no seu oposto direto. Ou seja, de que a propriedade não é produto do esforço individual, de que a propriedade é produto do trabalho não pago. É isso que vai fazer Marx, né? Partindo do capítulo 1º do livro 1 até o capítulo 22 do livro 1, aonde ele vai, portanto, fazer com que esse princípio se converta no seu oposto direto, né? Então, a crítica que Marx submete à economia política, né, não é uma crítica no sentido de dizer que se trata de uma ciência, né, que não tem muito a dizer, de uma ciência de conceitos errados, e eu vou elaborar uma outra ciência aqui oposta àquela, dizendo qual é a verdade. Coisa como essa é o que o Marx fez, né, quando escreveu, em 1944, os manuscritos econômico-filosófico, em que ele opõe à economia política clássica um sistema filosofante, né, moralista, né, mostrando que os conceitos da economia política clássica não estavam corretos, e o conceito correto são os conceitos que ele apresenta nesses manuscritos econômicos, filosóficos, só para quem, né, é bastante iniciante, é um conhecedor de Marx, sabe perfeitamente bem do que eu estou falando. Mas para os nossos propósitos, basta que a gente tenha como ponto de partida, né, que, né, o que o Marx vai fazer com a economia política clássica é uma crítica, né, para, né, obrigar, em primeiro lugar, essa ciência confessar suas conquistas teóricas e suas debilidades teóricas, né? E, ao mesmo tempo em que ela confessa suas debilidades teóricas, a crítica vai obrigar essa ciência a exaurir as suas potencialidades, né? Ou seja, Marx, é nesse sentido que se diz que Marx não seria Marx sem Adam Smith e David Ricardo. Ele se apropria daquele sistema e leva adiante aquele sistema, né, obrigando aquele sistema a confessar, né, todas as suas potencialidades, a exaurir suas potencialidades, que ele não podia fazer, dado o horizonte ideológico
no qual estava inserida a economia política clássica, e principalmente por conta da questão de método. O Jorge Grespin, né, num texto de 2002, né, na revista Crítica Marxista, um texto intitulado A Crise na Crítica à Economia Política, é um texto muito interessante, seria bom que vocês dessem uma olhadela nesse texto, né? E ele diz algo parecido com o que eu, né, modéstia à parte, acabei de dizer. Ele diz o seguinte, se referindo à crítica: é como se a crítica fosse, nesse sentido, uma autocrítica da própria economia política. O que Marx vai fazer com a economia política clássica é obrigar essa economia política clássica a fazer uma autocrítica dela própria. É como se fosse isso, né? Como diz ele, correspondendo ao projeto marxiano de não dirigir a economia política clássica, diz ele, uma condenação exterior, como eu falei há pouco, mas de fazer com que ela, a economia política clássica, mesma exponha suas limitações e os obstáculos que a impedem de superá-las. O que é que impede a economia política clássica a superar suas limitações e seus obstáculos? O horizonte ideológico, né? E o método utilizado por essa ciência, como nós vamos ter oportunidade de ver a partir do próximo vídeo. Nessa introdução, né, que eu estou elaborando, eu quero apenas chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando, né, de que a crítica não é algo exterior à economia política clássica, ela é interior à economia política clássica. Como diz muito bem o Grespin, Marx obriga a economia política clássica a fazer uma autocrítica. É mais ou menos aquilo que eu disse, né? Marx procede mais ou menos como Descartes, né? Para quem há dúvidas, em Descartes se transforma em certeza, né? E a economia política clássica vai levar com que certos princípios se convertam em seus opostos diretos, como é o caso, por exemplo, de que a propriedade é fundada no trabalho pessoal, e o Marx vai provar por A mais B, mediante a dialética interna da mercadoria, que a propriedade, mesmo admitindo este princípio, ele, pela própria dialética interna da mercadoria, se converte no seu contrário direto, ou seja, a propriedade se transforma numa propriedade como produto do trabalho alheio não pago. Espero, né? Eu estou apenas adiantando essas generalidades, né? Para que a gente possa, a partir do próximo vídeo, né, iniciarmos diretamente, né, como Marx procede em sua crítica à economia política clássica. Nós não vamos ficar mais ao nível dessa generalidade, que é esse primeiro vídeo, né? Nós vamos acompanhar Marx citando passagem por passagem, né, mostrando de como ele reelabora os conceitos da economia política clássica para que eles possam, portanto, exaurir as suas potencialidades, impossível de fazer dentro do horizonte metodológico em que eles estavam encerrados. Ok? Muito bem. Ainda essa semana, possivelmente, né, eu estarei lançando, né, estarei iniciando, né, diretamente a exposição da crítica que Marx faz à economia política clássica. Então, até lá, né,
e boa sorte. Tchau.